Filho de milionário mordido pela vida, o incrível ato surpreendente da faxineira revelado. Gustavo, um jovem de apenas 28 anos, olhava pela janela do seu luxuoso apartamento em São Paulo e se sentia como se estivesse numa prisão dourada. O luto pela morte repentina de seu pai, um homem rigoroso que sempre exigiu perfeição, deixará um vazio imenso em seu peito. A riqueza que antes parecia um sonho era agora um fardo pesado. As festas, os amigos, as reuniões, tudo isso se tornou uma dança sem música, e Gustavo já não sabia se era o protagonista de sua própria vida ou mera sombra de alguém que uma vez conseguiu ser feliz. As paredes elegantemente decoradas ao seu redor ecoavam sua solidão, e cada objeto de valor apenas lhe lembrava a falta que a conexão humana fazia ponto em um momento de desespero. Ele decidiu contratar Maria, uma faxineira de 40 anos, mãe de 2 filhos e que lutava para sobreviver. Maria representava tudo que Gustavo desconhecia, o suor do esforço diário, a resiliência frente a adversidades e um amor incondicional pela família. Quando ela entrou naquele apartamento requintado, parecendo uma força da natureza, Gustavo sentiu uma gota de esperança entrar em seu coração. Enquanto Maria limpava os cômodos, ele começou a se abrir sobre suas inseguranças e medos. Ela ouvia atentamente, e algo em seu olhar fazia com que Gustavo se sentisse seguro na sua vulnerabilidade. Maria contava histórias de sacrifício, desafios e vitórias pequenas que se acumulavam em sua vida. Enquanto enrolava um pano de limpeza, dizia que a vida não é sobre bens materiais, mas sim sobre laços, generosidade e força interior. Uma sutil transformação começou a acontecer, como se cada conversa colasse um pouco das partes quebradas de Gustavo de volta. Ele ouvia a sinceridade em sua voz e se perguntava: quanto tempo perdi de minha vida tentando agradar alguém que nem esteja mais aqui? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A amizade entre Gustavo e Maria florescia, desafiando cada preconceito social. Quando ele decidiu ajudar Maria a conseguir um emprego na sua empresa, foi recebido com fria resistência pelos colegas. Em um evento glamouroso, onde todos esperavam que ele representasse a elite, Gustavo teve um momento de lucidez. Levando um golpe emocional gigantesco, decidiu fazer um discurso sincero, revelando o impacto que a faxineira teve em sua vida. Maria me ensinou que o verdadeiro valor não está nas etiquetas de designer, mas na bondade e na coragem. Anunciou, e o silêncio na sala se tornou ensurdecedor. Em um instante, ele viu o olhar de desaprovação de seus colegas, e percebeu que estava em um beco sem saída, o coração pulsava, e a pressão aumentava. Ele queria gritar, mas só pôde pensar no que havia aprendido com Maria, no instante em que precisava escolher entre manter seu status ou defender o que realmente importava. Enquanto se afastava da festa, sua mente era um turbilhão. Ele precisava fazer algo a respeito de Maria e de sua situação. O celular vibrou. Era uma mensagem dela, falando sobre um problema em casa que exigia ajuda imediata. A urgência da situação fazia seu coração acelerar. Gustavo sabia que precisava tomar uma decisão, seguir o caminho da riqueza ou se lançar em algo maior, por uma vida mais justa. A dúvida o consumia. Essa poderia ser a chance de mudar não só a vida de Maria, mas a dele também. Essa escolha, entre a segurança e a coragem, marcaria o início de uma nova jornada transformadora que estava prestes a acontecer. Gustavo respirou fundo, enquanto se dirigia para a casa de Maria. Ele sentia as mãos ensopadas de suor e o coração martelando, como se estivesse prestes a embarcar em uma montanha-russa. A mensagem dela revolvia na sua cabeça: estou em apuros, preciso de você. A urgência forçava a deixá-lo inquieto, a dúvida sobre o que poderia encontrar o deixava angustiado. Ao chegar à pequena casa de 2 cômodos, sentiu uma torrentada de emoções misturadas, medo, preocupação e uma determinação crescente. O olhar que encontrou quando Maria abriu a porta dizia mais do que 1000 palavras. Seus olhos estavam marejados, e o semblante cansado,
como se as batalhas do dia a dia finalmente tivessem feito uma visita indesejada. Gustavo. Obrigada por vir, ela disse, falando rápido enquanto puxava um sofá desgastado para dar espaço para ele entrar. A situação em casa piorou. O aluguel está atrasado, e o meu menor filho ficou doente. Eu não sei o que fazer. A cada palavra que saia da boca de Maria, Gustavo sentia o peso de sua realidade. Ele a viu não apenas como uma faxineira, mas como uma mulher que lutava com todas as forças para garantir um amanhã melhor para seus filhos. Ele não pôde evitar, seu coração se apertou. E ali estava ela, uma heroína não reconhecida em meio a luxos que ele mesmo possuía, mas nunca soubera valorizar. Maria, eu quero ajudar. Não consigo virar as costas para isso. Sua vida não pode ser essa luta constante, ele disse, um pouco mais firme do que se sentia. O sorriso dela foi como um raio de sol em um dia nublado. Você não tem que fazer nada, Gustavo. Só saber que se importa já alivia não. Nascemos em mundos diferentes, mas isso não pode continuar. O que aconteceria se eu te ajudasse com o aluguel e com as despesas médicas? Ele sentia que estava quebrando uma barreira invisível entre eles, permitindo-se afundar em um mar de empatia e compreensão. Maria ficou em silêncio. Os olhos dela imediatamente se encheram de lágrimas. Mas isso é muita responsabilidade. E se eu não conseguir retribuir? Não precisa retribuir. Essa não é a questão. O que importa é que eu estou aqui agora e não vou embora, respondeu ele, sentindo uma fragilidade dentro de si sendo substituída por uma nova força. A expressão de Maria foi de gratidão e incredulidade. Você está falando sério? Para uma pessoa como eu? Mais do que nunca, Gustavo respondeu, com um sorriso suave. O que ele sentia agora era diferente de qualquer outra emoção que já tivera antes. Era como se cada fibra do seu ser estivesse ressonando em sintonia com as lutas dela. Naquele instante, Gustavo percebeu uma grande revelação. Ele não estava apenas ajudando Maria, estava se resgatando de sua própria prisão dourada. Os medos e inseguranças foram se dissolvendo, como se ele finalmente estivesse vendo a vida com clareza. Juntos, sentados no sofá simples, ele se deu conta de que estava a um passo de transformar tanto a vida dela quanto a sua. Mas antes que ele pudesse articulá-lo, um telefone tocou. Era seu advogado, lembrando-o sobre a próxima reunião na empresa. A realidade de seu mundo luxuoso poderia muito bem se chocar com a nova realidade de seu coração. O que Gustavo faria a seguir? Esse dilema batia forte em seu peito. Ele se levantou. Uma decisão precisava ser feita para que sua transformação não fosse só uma promessa, mas uma ação. E nesse instante, a vida de ambos estava prestes a se entrelaçar ainda mais. A porta estava aberta, mas ele ainda precisava escolher se iria cruzar esse limiar. E a resposta ecoava na sua mente: até onde está disposto a ir por uma verdadeira conexão humana? Gustavo se afastou do sofá e sentiu o ambiente ao seu redor se modificar. A casa de Maria, com suas paredes desgastadas e o cheiro de limpeza misturado ao desespero, o fez perceber que a vida que levará até então nunca havia exigido tanto dele. Como poderia ignorar a realidade dela ao se dirigir novamente para sua própria bolha de conforto? As vozes do mundo corporativo ecoavam em sua mente, mas os olhos de Maria o puxavam para a profunda conexão que começava a ganhar forma. Eu não sei o que fazer agora, disse Maria, sua voz nervosa quebrando o silêncio. Ela limpou uma lágrima que teimava em escorregar pela bochecha. Gustavo se lembrou dela enquanto falava sobre os sonhos de seus filhos, sobre o futuro brilhante que sempre quis, um futuro que pareciam estar escapando entre seus dedos. Ele percebeu que o dilema entre mundos distintos não era apenas sobre dinheiro, era uma batalha pelo significado da vida. Maria, ele disse, tentando suavizar a tensão, e se eu ficasse aqui e conversasse com você sobre sua situação? Podemos pensar em planos, quem sabe buscar ajuda juntos. Enquanto as palavras saíam de sua boca, um novo propósito nascia dentro dele. Ela fez uma pausa, olhando para o chão. Sofia, a filha mais velha, havia saído da escola e, apesar de ajudar em casa, as contas continuavam acumulando. Maria respirava a incerteza daquela situação. Contudo, naquele instante, havia uma faísca de esperança. Pode ser uma boa ideia.
Gustavo sentou-se novamente, selecionando as palavras com cuidado. Ele começou a perguntar mais sobre a doença de seu filho, Osvaldo, que estava com febre alta. Cada resposta dela era uma porção de dor e luta, mas também uma chance de ele mergulhar ainda mais no que realmente importava. Ele queria entender e, ao mesmo tempo, participar. Enquanto conversavam, Maria começou a abrir seu coração. Ela falou sobre os dias sem dinheiro para a comida, as noites em claro, e o medo de não saber o que o amanhã traria. Cada frase era uma facada na vida confortável que Gustavo entendia, uma vida onde sempre teve o chão debaixo dos pés garantido. E, à medida que o diálogo fluía, ele compreendeu que a conexão que estabeleciam não se tratava apenas de ajuda, era uma troca humana de experiências, uma descoberta sobre o que realmente significava ser vulnerável e destemido ao mesmo tempo. Gustavo, eu nunca pensei que alguém como você pudesse se importar. Suas palavras me confortam, Maria disse, olhando nos olhos dele. Sentindo a profundidade e a sinceridade daquele momento, ele percebeu que estava se expondo de uma maneira que nunca fizera antes, aceitando a fragilidade que afastara por tanto tempo. Mas o toque de realidade não durou muito. O celular dele vibrou e, ao olhar, viu que era uma mensagem de sua mãe, cobrando-o sobre a reunião de negócios que se aproximava. O que mais doía era a urgência daquela vida, a expectativa que sua família tinha sobre suas escolhas. Ele fechou os olhos por um instante, lutando contra a vontade de apenas responder à mensagem, de voltar ao seu mundo seguro. Mas quando olhou novamente para Maria, viu uma mulher que, apesar de tantos desafios, havia abraçado a vida e suas incertezas. O que você faria se estivesse no meu lugar? Ele perguntou, desafiando-se a escutar. Gustavo, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo na sua bolha ou decidir se conectar com as pessoas que precisam de você, ela disse, a sinceridade em sua voz reverberando em seu coração. Enquanto a conversa se aprofundava, Gustavo entendia que seu antigo mundo estava se desmoronando, e que a verdadeira ousadia estava em deixar isso acontecer. Ele precisava tomar uma decisão. E, no fundo, mais do que nunca, ele queria ser a mudança que tanto buscava. Mas ao olhar para o relógio, percebeu que o tempo estava se esgotando. E o que faria a seguir poderia mudar tudo, não apenas para ele, mas também para Maria e os filhos dela. O peso da escolha recaiu em seus ombros. Ele estava a um passo de mudar o curso de suas vidas, mas seria corajoso o bastante para cruzar essa fronteira? Gustavo sentiu o peso da decisão se acumulando em seu coração, como se cada batida o levasse para mais perto de uma revelação. Ele sabia que não poderia adiar aquela escolha. Maria o olhava com um misto de expectativa e ansiedade, e, por um momento, tudo o que importava eram os sonhos que ela havia compartilhado. Aquelas crianças dependiam dela, e, agora, talvez dele também. Maria, começou ele, a voz tremendo levemente, eu quero ajudar. O que você realmente precisa agora? Seria um hospital para Osvaldo? Ou, você precisa de alguém para conversar sobre as contas? Posso fazer isso. O olhar dela brilhou por um instante, como se um raio de esperança tivesse atravessado a nuvem de incertezas que a cercava. Eu pensei que nunca mais veria alguém se importando, sabe? O tom dela era quase um sussurro, uma confissão silenciosa que ressoou profundamente. Acho que tudo parece tão pesado. Não sei por onde começar. Gustavo se perdeu em seus próprios pensamentos. Em sua vida anterior, cada decisão era apenas um passo em meio a uma longa lista de tarefas. Mas agora, cada palavra de Maria carregava um significado novo. Ele sentiu a responsabilidade de não ser apenas um observador, mas de ser um suporte real. Ele tinha nas mãos a possibilidade de mudar não apenas a vida dela, mas a sua própria trajetória. Vamos começar pequeno, então. Ele respirou fundo. Talvez a gente possa procurar um posto de saúde. Pode ser que consigamos um atendimento para Osvaldo. E sobre as contas, se eu puder ajudar de alguma forma, me avise. As lágrimas nos olhos de Maria brilharam com uma mistura de alívio e gratidão. Muito obrigada, Gustavo. Isso significa mais do que você imagina. Enquanto ela falava, ele sentiu um calor crescente, como se a vida estivesse finalmente dentro dele, preenchendo um vazio que antes não percebia. Agora,
ele tinha um propósito que se estendia além do ambiente corporativo. A conexão que formava com Maria e seus filhos era um lembrete da fragilidade e da beleza da vida. O tempo, no entanto, parecia um ladrão incansável. A mensagem da mãe de Gustavo ainda ecoava em sua mente. O chamado da sua antiga vida, com reuniões e compromissos. Mas agora, aquilo tudo parecia distante, como se um mundo paralelo existisse, onde pessoas partilhavam dores e esperanças ao invés de contratos e lucros. A conversa continuou a fluir, enquanto decidiam o que fazer na manhã seguinte. Maria sentia com a cabeça, enquanto Gustavo esboçava planos, tentando administrar a urgência que crescia entre eles. Mas, à medida que os minutos passavam, ele começou a sentir que uma sombra se desenhava no canto da sala, a incerteza de seus próprios sentimentos, misturada com a grande responsabilidade que acabará de assumir. E se eu não conseguir, Maria? Ele perguntou em um momento de vulnerabilidade. E se tudo isso for demais para mim? Se você tentar, Gustavo, isso já fará a diferença. E se você falhar, pelo menos saberá que esteve aqui, que se importou, ela respondeu, a força em sua voz resonando como um bálsamo em suas inseguranças. Gustavo sentiu a coragem pulsar dentro dele. Ele não queria apenas ser um espectador, mas sim um agente de mudança. Uma sensação de possibilidade começou a crescer. Mas antes que pudesse articular sua resolução, uma batida forte na porta quebrou o clima, fazendo Maria se encolher. Quem será? Ela olhou com medo. Gustavo se levantou, a adrenalina subindo, um aviso de que a vida estava prestes a trazer uma crise inesperada. Quando abriu a porta, a última coisa que esperava ver naquelas circunstâncias era alguém que mudaria tudo novamente. Você não sabe com quem está lidando, Gustavo. Uma voz alta e ameaçadora ecoou, fazendo seu coração disparar. Gustavo congelou na porta, o rosto empalidecendo ao reconhecer a figura imponente que se encontrava à sua frente. Era Marcos, um antigo conhecido do setor financeiro, alguém que ele evitava desde que decidiu deixar aquele mundo superficial para trás. O olhar de Marcos brilhou com um misto de raiva e desdém, como se estivesse ali para cobrar uma conta antiga. Te peguei desprevenido, né? Marcos disse, rindo com uma malícia que soava como um eco de lembranças não tão boas. Achou que poderia sumir e ninguém perceberia? Vou te dar uma chance, Gustavo. Volta para a sua vida, para o seu lugar. Deixa essa mulher e as crianças para trás. Você não pertence a este mundo. O coração de Gustavo batia forte, não apenas pela presença ameaçadora de Marcos, mas pela dor que aquele homem trazia à tona. Ele nunca tinha sido realmente confortável em sua antiga vida, mas o peso que agora carregava parecia tão real, tão urgente. Olhou para Maria, que atrás dele se mantinha em silêncio, observando a cena com um misto de preocupação e indignação. Esse lugar não é seu. Olhe à sua volta, Gustavo, Marcos continuou, avançando um passo, como se quisesse cercá-lo. Você pode muito mais do que estar aqui, ajudando essa mulher. Ela não é nada, nem perto do que você poderia ter. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Gustavo já estava decidido a deixar para trás a vida de conveniências e conquistas vazias, mas ouvir isso fazia questionar se estava realmente fazendo a escolha certa. Seria ele mesmo capaz de mudar, de ser alguém melhor, apenas por conta de Maria e das crianças? Pare! Maria exclamou, erguendo a voz, interrompendo a conversa que se tornava cada vez mais tensa. Você não sabe nada sobre mim, sobre nossa realidade. Gustavo pode ter se perdido, mas está tentado encontrar o caminho certo. Ele não é apenas um número em uma conta de banco. As palavras de Maria soaram como um grito no deserto, mas trouxeram uma nova luz a Gustavo. A linguagem esperançosa de Maria contrastava com a frieza de Marcos, e isso o ajudou a se firmar. Ele respirou fundo, observando o desespero apoderar-se de Marcos, que notou a resiliência crescente em seu olhar. Gustavo, disse Maria, com a voz firme, a vida não é sobre status ou dinheiro. É sobre escolher quem queremos ser. E você, por incrível que pareça, já é muito mais do que esse ex-banqueiro. Você está aqui, agora, por um motivo. O silêncio tomou conta por um instante. A tensão permanecia palpável. Gustavo olhou de volta para Marcos.
Havia uma certa vacilação em seus olhos, como se a certeza de suas palavras estivesse começando a desmoronar. Eu não vou voltar, Gustavo escolheu dizer. O som de sua própria voz causava um calafrio de determinação em sua espinha. Eu quero fazer a coisa certa. Posso estar perdido, mas estou a caminho de me encontrar. Marcos soltou uma risada contida, mas as linhas de seu rosto demonstravam uma inquietação. Você realmente acha que isso vai acabar bem? A vida não é um conto de fadas, Gustavo. Talvez não. Mas às vezes, guardar a fé em algo maior vale a pena, ele respondeu, sem desviar o olhar. A atenção na sala era como um fio prestes a romper. Gustavo sentia que estava prestes a descobrir algo importante não apenas sobre ele mesmo, mas sobre todo aquele cenário surreal que se formava. Ele piscou para Maria, que lhe devolveu um sorriso encorajador, como se dissesse, você não está sozinho. De repente, o celular de Maria vibrou na mesa, quebrando o clima tenso. Ela pegou o aparelho e a expressão em seu rosto se transformou. É da escola. É sobre Osvaldo. A ansiedade tomou conta do ambiente novamente. Gustavo se virou para ela, o coração disparando. O que está acontecendo? Ela olhou de volta para ele, a voz trêmula. Algo mudou, pode ser algo muito sério. Com o peso de incertezas pairando no ar e a presença ameaçadora de Marcos ainda ali, Gustavo sabia que precisavam decidir o que fazer a seguir, enquanto as sombras de seu passado ainda o cercavam. Maria olhou fixamente para a tela do celular, hesitando em clicar na mensagem que a deixará tão abalada. Gustavo sentia a adrenalina correr em suas veias, sufocando qualquer sentimento de dúvida que ainda poderia existir. A presença de Marcos ali, com seu ar arrogante e a certeza maliciosa de que havia vencido, apenas intensificava a urgência naquele momento. Pode ser sobre o Osvaldo, algo que mudou na rotina dele, Maria finalmente disse, o olhar aflito. Gustavo tomou um passo à frente, apertando a mão dela delicadamente. Vamos ler juntos. Ele a encorajou, consciente de que tudo o que viviam agora fazia parte de um quadro muito maior, um quadro repleto de desafios, mas também de possibilidades. Quando Maria abriu a mensagem, os dedos tremiam. A diretora quer falar com a gente. Algo aconteceu com ele na escola. A voz dela ficou embargada e, mesmo antes de saber detalhes, a sombra de várias possibilidades tomou conta do ambiente. Mãe! A porta se abriu com força e as crianças entraram correndo, a alegria delas contrastando fortemente com a tensão no ar. Olha o que a gente trouxe! Gritou a mais nova, segurando um desenho mal feito de um sol radiante. Gustavo forçou um sorriso, tentando esconder a preocupação. Ele se agachou ao nível das crianças, mas seus pensamentos ainda rumavam ao que poderia ter acontecido. O que a diretora poderia querer? A insegurança apertava seu peito. Oi, meu tesouro. Disse, tentando criar um clima leve, mas Maria ainda olhava fixamente para o celular, absorvendo as informações que poderiam mudar tudo. Cadê o papai? Perguntou o filho mais velho, seus olhos procurando por Gustavo. A gente quer mostrar nosso desenho. Ali, entre risadas infectadas de inocência, Gustavo sentiu um combustível renovado. O amor incondicional das crianças iluminava a escuridão que o cercava ou a escuridão que ele mesmo criará ao longo dos anos. Decididamente ele se levantou, olhando profundamente nos olhos de Maria. Vamos fazer isso. Vamos nessa reunião. Não vamos deixar que nada nos atrapalhe mais, especialmente Marcos. Ele se virou, encarando o antigo amigo que ainda estava à porta, o sorriso malicioso agora se desvanecendo. A determinação de Gustavo era como um muro erguido contra a adversidade. Você realmente acredita que vai se sair bem nesse teatro? Marcos zombou com desprezo. Vocês dois não têm ideia do que está em jogo. A realidade é dura e você não pertence a esse mundo. E a realidade não vai ser medida pelos seus padrões. Maria respondeu com firmeza. Você não sabe do que somos capazes. Estamos prontos para lutar pelo que amamos. Gustavo sentiu um calor invadir suas veias. Ele percebeu que toda a dor do passado, toda a construção daquela nova vida, era finalmente uma fonte de força. Uma força que ele não sabia que tinha dentro de si. As crianças, ainda alegres e inocentes, seguravam os desenhos. Olha,
papai, fizemos um sol. Um sol lindo. As palavras delas atingiram Gustavo como um raio de esperança. Isso é tudo o que precisamos, crianças, ele disse, sorrindo agora genuinamente. Um pouco de sol para iluminar nossos caminhos, mesmo que venham tempestades. A tensão no ambiente estava desaparecendo, mas a presença de Marcos ainda pairava. Ele enxergava Gustavo e Maria como uma ameaça agora, não mais como objetos de desprezo. Havia um novo foco, uma nova vida pulsando ao seu redor. Você pode ficar e torcer contra nós, mas estamos indo em frente, Marcos. Não há nada que você possa fazer para mudar isso, decidiu Gustavo, com determinação. Marcos abriu a boca, mas o que queria dizer não saiu. Ele apenas observou, como se compreendesse que não tinha mais poder sobre Gustavo. Com um aceno de cabeça, Gustavo conduziu Maria e as crianças para fora da sala, deixando para trás o abismo que a antiga vida representava. A jornada estava apenas começando, e eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. A preocupação pelo que aconteceria na escola pairava como uma neblina. Mas, para Gustavo, a certeza de que estava escolhido um novo caminho trazia esperança. As palavras de Maria ecoavam em sua mente, lembrando-lhe que a verdadeira riqueza estava em sua escolha e na dedicação que colocaria não só na família, mas em cada pequeno detalhe que tornava a vida deles mais vibrante. Ao saírem da sala, o celular de Maria vibrou novamente. Desta vez, era uma chamada. Ela olhou para Gustavo, hesitante, mas determinada a atender. O que será que a diretora quer? Perguntou, já pálida. E se algo realmente aconteceu? O coração de Gustavo disparou novamente, dessa vez não por medo, mas por uma expectativa crescente de que, independentemente do que estivesse para acontecer, juntos eles enfrentariam o que viesse. Como um novo sol aguardando para nascer entre nuvens densas. Mas antes que pudesse responder, ouviram um grito assustador que ecoou pelos corredores da escola. A energia no ar mudou instantaneamente. O grito cortou o ar como uma faca afiada, fazendo o coração de Gustavo quase parar. Ele olhou para Maria, e o desespero não mentia em seus olhos. As crianças, bem ao lado, pareciam mais confusas do que temerosas, segurando os desenhos como se eles pudessem proteger tudo que a inocência ainda guardava. Vamos lá, precisamos ver o que está acontecendo. Gustavo disse, puxando Maria pela mão. Ele sentia uma mistura de medo e determinação, um impulso primal de proteger a família a qualquer custo. O corredor estava claro, mas era como se a luz tivesse perdido a cor. Ele tomou a frente, guiando Maria e as crianças, e a cada passo dado, um eco de vozes se tornava mais nítido. Natália, a diretora, estava no meio do corredor, cercada por algumas mães e um grupo de alunos ensaiando expressões de preocupação. Ela está lá! Maria exclamou, e a urgência em sua voz fez Gustavo acelerar o passo. Assim que se aproximaram, Natália virou-se, a expressão dela já dizia muito. Havia tristeza, mas também uma determinação visível. Gustavo, Maria, um dos alunos se machucou, ele caiu do parquinho, e Osvaldo estava lá. Gustavo respirou fundo, tentando controlar a onda de preocupação que quase ia dominá-lo. Ele está bem? O que aconteceu? Onde ele está? As palavras saíram confusas, mas a urgência da pergunta feita não podia se esconder. Antes que Natália pudesse responder, uma figura familiar se aproximou, quebrando a tensão reinante. Era Tiago, o amigo de Osvaldo. Os olhos dele estavam arregalados, e o olhar perdido só fez o estômago de Gustavo embrulhar ainda mais. Ele ficou muito machucado, e o que aconteceu foi culpa minha. Eu não queria que ele caísse. A voz de Tiago se estilhaçou, e este último detalhe atingiu os ouvidos de Gustavo como uma bomba. Ele notou a mão de Maria apertando a sua com força, e tudo o que ele queria era albergar aquela angústia em seus braços. Onde ele está agora? Gustavo conseguiu perguntar, mantendo um fio de calma. Estão levando ele para o hospital, mas precisa de vocês. Você precisa ir, Maria. Natália interveio, mas a necessidade de calma estava difícil de manter. O caos emocional tomou conta do ambiente. As mães ao redor sussurravam, as crianças, agora em volta de Tiago, começaram a chorar, e Gustavo sabia que não poderia hesitar.
Eles precisavam estar juntos, especialmente agora. Vamos, precisamos ir. Maria disse, a voz firme mesmo sob a pressão. Mas o que vai acontecer? Perguntou a filha mais nova, e todas as atenções se voltaram para ela. Um silêncio tomou conta do corredor. Gustavo se agachou. Ele olhou nos olhos da menina e disse, com sinceridade em cada palavra, Osvaldo será forte, como você. Vamos cuidar dele, vamos todos juntos. Está tudo bem. Vamos fazer um lindo desenho para ele, e assim que ele estiver bem, vamos mostrar. Um desenho do sol. Gritou a menina, e a proposta dela trouxe um lampejo de esperança naquele mar de preocupação. Gustavo sentiu o coração apertar, mas a chama de esperança ficou acesa. Ele levantou-se, pegou a mão de Maria e, junto com as crianças, saiu correndo em direção à saída da escola. O caminho até o hospital prometia ser longo, cheio de incertezas. Enquanto avançavam, Gustavo ainda pensava em Marcos e sua presença opressiva. Seria Marco um problema que não poderia ser ignorado 1000 vezes? A dor da ironia em que se tornará sua vida não escapava a ele. O dinheiro e a influência não significavam nada se sua família não estivesse bem. Já estavam quase no carro quando o celular de Maria novamente brilhou. Ele não podia esperar. Ela olhou para a tela e sua palidez intensificou. É a diretora novamente. Pode ser importante. Gustavo parou. Atenda, e rápido. Enquanto Maria atendia, Fernando, o filho mais velho, ergueu a voz. Mãe, a gente consegue desenhar um sol até lá. Vamos fazer o Osvaldo ficar feliz. E o que quer que Natália quisesse dizer se tornava em um eco distante ao coração acelerado de Gustavo. O verdadeiro desafio estava prestes a se desdobrar, e ele poderia sentir a tensão no ar. Mas, assim que Maria desligou, a expressão de seus olhos dizia que a tempestade estava longe de passar. E só uma pergunta ecoava em sua mente. O que ela teve que descobrir que poderia mudar tudo? A incerteza pairava como uma sombra emaranhada, esperando para ser revelada. O carro estava quase vazio quando Gustavo deu a partida, cortando a calma tensa que se instalara no ar. O motor roncou, mas os pensamentos de cada um dos 5 ocupantes eram bem mais barulhentos que aquele som. Maria olhava pela janela, a expressão presa entre a esperança e o medo. As crianças no banco de trás tentavam ocupar a mente com desenhos, mas o lápis tremia em suas pequenas mãos. Você acha que o Osvaldo vai ficar bem? Fernando perguntou, com a voz quase baixinha, tentando esconder a preocupação. Ele é forte, filho. E nós a teremos ao lado dele, Maria respondeu, articulando as palavras com um esforço visível. O trajeto parecia levar uma eternidade. A cidade passava rapidamente pela janela, mas os pensamentos de Gustavo eram como um filme que não parava de rodar. Lembranças do dia a dia, risadas e brincadeiras de Osvaldo surgiam na sua mente como uma colagem de momentos felizes, agora manchados por uma incerteza cruel. Você viu a expressão da Natália? Maria interrompeu seus pensamentos, olhando para Gustavo. Ela parecia assustada. Eu vi, mas não podemos nos deixar levar pelo pânico, amor. Vamos focar em estar lá para ele, Gustavo respondeu, tentando encontrar uma medida de calma em sua própria voz. No fundo, ele sabia que as coisas eram mais complicadas do que aquilo. O que Natália poderia ter falado se não tivesse ocorrido o acidente? Qual seria a revelação que afligia a diretora? Essa angústia tornava a cada quilômetro mais difícil de percorrer. Chegaram ao hospital finalmente e o coração de Gustavo disparou ao ver a entrada iluminada. Era como se um alerta soasse dentro dele, repleto de ansiedade, e seus instintos de proteção se intensificaram. Ele ajudou as crianças a descerem do carro, e todos seguiram Maria, que caminhava com passo firme rumo à recepção, mas Gustavo podia sentir a fraqueza nos seus movimentos. Assim que chegaram à recepção, uma enfermeira de sorriso caloroso os cumprimentou. Opa! Vocês são da família do Osvaldo? Ele está em observação, secreto. Precisamos de vocês aqui. As palavras dela soaram ao mesmo tempo como um alívio e um peso. Gustavo atravessou a sala, sentindo o olhar de todos ao seu redor, a expectativa e a angústia se misturando no ar frio do ambiente hospitalar. Maria,
cuidando para que as crianças não se dispersassem muito. Parecia focada, mas o tremor sutil em seu lábio denunciava que a batalha interna era real enquanto esperavam na sala de espera. O silêncio estava mais carregado que uma tempestade prestes a desabar. Maria segurou a mão de Gustavo, e as crianças se aconchegaram entre os dois, buscando conforto. O olhar de Fernando era sério, e a declaração inesperada dele fez com que Gustavo olhasse para baixo. Mãe, e se o Osvaldo não voltar a jogar bola? E se ele não puder brincar mais? Fernando disse, com a voz trêmula. Gustavo não tinha resposta. Em momentos assim, como um pai, você se sente desamparado. Tudo o que poderia fazer era envolvê-los em um abraço apertado, sentindo os pequenos corações pulsarem em uníssono com a dor que lhes permeava. Maria olhou nos olhos do filho, e a força dela renascia, mesmo diante da incerteza. Ele vai voltar, filho. Na verdade, nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. E quem sabe, ele vai se tornar mais forte, mais esperto. Ele vai superar isso. As palavras acalentaram a dor, mas uma sombra persiste na mente de Gustavo. Como poderia garantir que seu filho não seria afetado por algo mais sombrio que o acidente? Uma intuição o avisava que havia algo mais naquela situação. Justamente quando ele estava prestes a falar, uma enfermeira com um semblante grave aproximou-se da família. O rugido do silêncio preencheu a sala, e uma sensação de dread grudou em sua pele. Desculpem, mas precisamos da família de Osvaldo. O médico gostaria de conversar. Apenas o eco do conversar reverberou em sua cabeça. E a pergunta que pairava era, o que a enfermeira não conseguia articular? A preocupação tornava-se uma bolha prestes a estourar, e todos sentiam. Oh! Que seria revelado poderia mudar tudo. O ar na sala de espera tornou-se pesado, quase insuportável. A enfermeira gesticulou para que eles a seguissem, e Gustavo sentiu seu coração disparar como se um tambor estivesse sendo batido na sua frente. A caminhada até a sala do médico parecia interminável, cada passo sendo um lembrete da fragilidade da situação. Dentro da sala, uma luminária fria iluminava o rosto do doutor, que tinha a expressão de quem traz mais notícias. Gustavo trocou olhares com Maria, e aquele silêncio ensurdecedor parecia gritar as perguntas que todos estavam pensando. As crianças, percebendo a tensão, se mantinham grudadas na mãe, aflitas e inseguros, enquanto haverá um instante de incerteza. O Osvaldo sofreu um acidente na escola. Ele teve algumas lesões, mas está fora de perigo imediato, o médico começou, e uma onda de alívio inundou os corações deles, mas logo foi seguida por um profundo receio. No entanto, devido à gravidade de um dos impactos, precisamos investigar mais a fundo. Existem possibilidades de complicações que podemos precisar tratar. As palavras dele dançavam no ar como uma névoa sinistra. Gustavo sentiu um frio na barriga refletindo a dor de todos ali, e Maria fez um esforço para se manter firme, as mãos apertadas, quase como se pudesse transmitir força ao filho que não estava ali. Complicações? Que tipo de complicações? Fernando soltou, seu olhar cheio de confusão e medo. O médico hesitou, percebendo a urgência e a necessidade de explicação. Bem, precisamos monitorar o estado dele nos próximos dias para garantir que não haja lesões internas. Pode ser que ele não possa voltar a jogar imediatamente. A reabilitação vai depender de como seu corpo reagir. As palavras se desenrolavam como uma tela em branco onde cada um dos presentes tinha seu próprio medo projetado. Gustavo olhou para os filhos, tentando esconder a tempestade que se formava dentro dele. Nós estaremos com ele em cada passo, sussurrou para Maria, mas até mesmo sua própria voz parecia frágil e distante. Depois de alguns instantes, o médico continuou, estamos fazendo o possível. Assim que houver novidades, entraremos em contato. Mas, neste momento, preciso que vocês se preparem para ficar perto dele, e encorajá-lo. A equipe do hospital fará o melhor possível para que ele se recupere. A conversa logo se desfez em um turbilhão de perguntas e sentimentos não ditos. Maria havia perdido os sinais de força e agora parecia uma folha sob forte vento. Enquanto a conversa se desenrolava, Gustavo assimilava cada palavra, cada olhar curioso de Fernando e da sua filha. Eles estavam a ponto de enfrentar um verdadeiro teste de resistência.
Voltaram juntos para a sala de espera, e Gustavo desejou que as coisas fossem diferentes. Ele queria acalmar os filhos, mas as palavras estavam presas em sua garganta. O que ele mais temia era que essa situação deixasse marcas profundas em Osvaldo e na própria família. Os minutos pareciam se arrastar enquanto aguardavam notícias. Uma enfermeira passou mais uma vez, e Fernando, animado, tentou desviar a atenção de todos. Mamãe, quando Osvaldo voltar, vamos fazer um campeonato de bola no parque, né? Maria, tentando sorrir, ansiosamente respondeu, claro, filho. E o Osvaldo vai ser o melhor de todos. Agora precisamos acreditar e ser fortes como ele. O semblante esperançoso da mãe trouxe um sorriso tímido ao rosto de Fernando, enquanto a pequena Luísa desenhava na cadeira, ignorando a tensão ao redor, criando um mundo inocente em suas cores. Mas naquele momento, os pensamentos de Gustavo voltaram à discussão da diretora Natália. O que mais ela sabia? O que mais poderia vir à tona? E se aquilo não fosse apenas um acidente, mas algo ainda mais complicado? Quando a porta da sala se abriu novamente, o coração de Gustavo parou. Uma nova figura apareceu, e a pergunta queimava dentro dele: o que mais estamos prestes a descobrir? A atmosfera na sala de espera era densa, uma mistura de esperança e angústia que pulsava com cada movimento. Quando a porta se abriu novamente, um médico diferente se apresentou. O olhar dele era sério, e mais uma vez a apreensão tomou conta de todos. Gustavo sentiu o estômago revirar. Recordou-se de momentos em que a vida parece um pesadelo, como se todos os pesadelos estivessem se acomodando nesse instante, como uma fila interminável. Sou o Dr. Carlos Lopes, pediatra responsável pela avaliação do Osvaldo, disse o médico, sua voz transmitindo um peso que ressoava como um tambor. Precisamos discutir os exames que ele realizou. Maria apertou a mão de Gustavo, e ele retribuiu o gesto, transparecendo solidariedade em meio ao turbilhão de emoções. As crianças ficaram perto, absorvendo a intensidade do momento, a inocência delas sendo um contraste vívido com a gravidade da situação. O que você tem a nos dizer sobre o Osvaldo? Gustavo fez a pergunta que estava ecoando em seu coração. Ele vai ficar bem? Dr. Carlos respirou fundo. Osvaldo está estável, mas precisamos de mais cuidados. Encontramos indícios de uma concussão e algumas lesões que precisarão de acompanhamento. O tratamento pode ser longo, e a recuperação vai depender muito da resposta dele a cada etapa. Vamos precisar de terapia e um plano de reabilitação. Gustavo sentiu tudo girar em sua cabeça, mas uma parte dele, a que havia se transformado depois de conhecer Maria, se armou com coragem. O que pode ser feito? Como podemos fazer isso dar certo? A determinação em sua voz era sincera, uma expressão de alguém que finalmente entende que a vida não se mede pelo que se possui, mas pelo quanto se ama. Maria interveio, sua voz suave e mais firme. O que precisamos é garantir que ele saiba que estamos todos com ele. Ele é forte e lutador, e nós também seremos. Tudo o que podemos fazer agora é nos preparar para ajudar no que for preciso. As crianças, que estavam caladas, agora olhavam para a mãe, absorvendo suas palavras, bem como a força que emanava dela. O médico assentiu, o semblante suavizando um pouco. Exatamente. A presença da família nesse processo é fundamental. Assim que ele estiver mais consciente, será vital que vocês o incentivem e mantenham um ambiente positivo ao redor dele. Gustavo trocou um olhar com Maria, e algo ali fluiu entre eles. Um entendimento silencioso se formou, estavam juntos nessa luta e aquela era uma batalha que precisavam travar lado a lado. Vamos procurar o que for necessário. Vamos transformar cada aspecto dessa experiência em algo que fortaleça a união da nossa família, disse Gustavo, e a determinação em sua voz ecoou pelo ambiente. Ele sabia que havia mudado, que aquelas promessas não eram vazias. Após o esclarecimento, o médico saiu, e a espera continuou. O clima leve que havia surgido por conta da força de Maria rapidamente se dissipou, substituído por momentos de silêncio e incerteza. Mamãe, e se o Osvaldo não voltar a ser como era antes? Fernando perguntou, com a tristeza lamuriante na voz. Gustavo, afagando o filho, olhou firme nos olhos dele. Ele vai ser exatamente quem é, e vamos amar cada parte dele. Ele tem um espírito guerreiro,
como você. Fecha seus olhos um instante, lembrando do sol que suas crianças desejavam levar ao irmão. Cada desafio é uma oportunidade, e nós vamos celebrar cada pequeno progresso que ele fizer. Assim, saberemos que realmente valeu a pena. A promessa em suas palavras trouxera uma nova luz, um vislumbre de esperança que acendeu a determinação nas crianças. Luísa, sempre artista, rapidamente começou a desenhar no papel que tinha, enquanto Fernando se juntou a ela, desenhando um campo de futebol repleto de alegria, onde eles jogavam com Osvaldo. As horas foram passando. Sem que eles soubessem, a operação de Osvaldo finalizava no hospital. O que estava para vir os uniria de formas que jamais poderiam imaginar. De repente, o médico reapareceu com um sorriso que iluminou o ambiente. Osvaldo está sob observação, mas a cirurgia foi um sucesso. Ele vai precisar de cuidados intensivos, mas estamos otimistas. Um alívio imenso tomou conta de Gustavo e Maria. As crianças começaram a pular de alegria e, nesse momento, todos perceberam a profundidade do amor que os cercava. No meio de tudo, as dores e os desafios apenas os uniam. E ali, naquele hospital, Gustavo se sentiu livre. Livre das correntes que o prenderam à vida vazia que levava antes. Quando foram finalmente ver Osvaldo, a luz do amor incondicional iluminava todos os seus pensamentos. Ao entrar no quarto, encontraram o filho dormindo, um sorriso em seu rosto, mesmo em meio a tudo que havia vivenciado. Ele está aqui, e vai se recuperar, sussurrou Maria, enquanto encostava a mão no coração de Osvaldo. Gustavo, apoiando-se ao lado dela, sentiu aquele momento marcado na sua alma. A vida tinha dado a ele a chance de ser mais do que um herdeiro de riquezas, ser alguém que faz a diferença, que luta pelas pessoas que ama. Ele sabia que a jornada apenas começava, e que juntos poderiam superar qualquer obstáculo que surgisse adiante. E assim, rodeados pelo amor, eles entenderam que a verdadeira riqueza estava na humildade e na união. Os desafios poderiam ser grandes, mas juntos eles eram maiores, prontos para enfrentar o que viesse. Este é o momento de você se tornar parte dessa jornada emocionante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer toda a diferença. Comente suas reações e suas teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio e fazer parte deste mundo de histórias que tocam o coração.